vou até fazer uma pergunta. Naturalmente, como você bem mencionou, né, a ideia é que a gente tem que desvincular dessa ideia de simplesmente ler uma ementa, uma tese que foi fixada, até porque nesse caso, salvo engano, nem houve fixação de tese, apenas o julgado. Mas da sua experiência, né, como acessar essa decisão? Indo lá no TRF, analisando a jurisprudência do tribunal, qual seria a melhor forma de entender? Porque, querendo ou não, é uma questão prática, né? E a gente sabe que, às vezes, o precedente, né, o Lênin Streck, que a gente vai mencionar, ele traz muito esse entendimento de que o precedente ele não nasce precedente, né? Ele se forma precedente. Então, assim, da sua experiência, qual seria a melhor forma de entender o que foi julgado? Essa é uma excelente pergunta, porque nós temos uma tendência, por causa do nosso modelo, nós somos civil law, então a gente sempre busca um preceito para poder aplicar. Não é por nada que os tribunais superiores nos dão teses no final do julgamento. Uma tese no julgamento é quase que um dispositivo legal, assim. A universidade pública não pode cobrar taxa de matrícula, isso aí poderia ser um dispositivo legal. A tese não traz a ratio, a tese não traz as razões de decidir. Mas num sistema de precedentes, a razão de decidir é que é o elemento vinculante. Eu preciso saber o que foi discutido, quais foram as questões discutidas naquele julgamento. E isso é ainda mais difícil quando a gente está diante de uma ACP, porque a gente não tem fato efetivamente provado ali para poder fazer exatamente uma analogia. Numa ação civil pública, na verdade, existe uma pretensão de construir uma solução que vai valer para um monte de casos desde o início. É diferente de um precedente, propriamente, porque um precedente é um caso individual que tem contexto, que tem nome, sobrenome, data, né? E que chegou num tribunal superior e que ali foi decidido de uma maneira que eventualmente pode servir para julgar outros casos, desde que eu tenha identidade, desde que eu identifique os mesmos fatos, as mesmas questões que foram discutidas. E numa ação civil pública não é bem isso que a gente tem, né? Porque na ação civil pública, na verdade, a gente busca construir uma solução, um preceito propriamente, que possa se aplicar a um sem número de casos. Então, só isso já é um desafio. Mas o mais importante é que nós nos desapeguemos das ementas, porque a gente tem mania de procurar uma norma sempre para aplicar. E quando nós estamos lidando com o cumprimento de decisões judiciais, eu não tenho que procurar uma norma pronta e acabada. Eu não vou encontrar um preceito, nem na ementa eu vou encontrar isso. Mas a gente tem essa tendência, isso faz parte. Como nos deixa tranquilo quando a gente encontra uma emenda que diz exatamente aquilo que a gente quer dizer. E quem nunca precisou abrir o voto para depois descobrir que a emenda não está exatamente dizendo aquilo que está no voto, que de fato foi discutido, não é? Então, para mim, assim, primeira coisa, tem que ler o inteiro teor desse processo, tem que conhecer